Irmãos, bem-vindo às Pedras da Geórgia, aqui nos Estados Unidos. Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês o que eu queria mostrar já há muito tempo. O que significa isso que está escrito nas Pedras da Geórgia, aqui na Geórgia, nos Estados Unidos? Pois bem, é muito simples, meus irmãos. 500 milhões. Esses 500 milhões, só um exemplo que eu vou dar para vocês, só um exemplo, é os 500 milhões, 1/3 dos anjos que caíram do céu. Por que esses 10 mandamentos e por que os 500 milhões? Porque Satanás e seus anjos, Israel e seus anjos, querem montar o seu reino nessa terra com 500 milhões, sendo o falso profeta, a besta e o dragão, mais 500 milhões de anjos caídos. Se esses 500 milhões de anjos caídos assumissem os corpos de 500 milhões de pessoas, estaria feito o reino de Satanás. Mas isso eu vou explicando para vocês ao longo dos vídeos que eu estou preparando para vocês. 1 bilhão e 500 milhões de anjos. 1/3 caiu, são 500 milhões. Exemplo, foram jogados na terra 500 milhões de anjos caídos. Talvez você tenha alguma dúvida, basta você ver as Pedras da Geórgia que vocês vão entender. 500 milhões é o número exato de anjos caídos que caiu na terra. Só um exemplo. Então nosso rei, o Messias, quando nosso pai deu o sinal verde para ele, meus irmãos, o Messias começou a preparar um exército. Um exército para expulsar Israel do reino do céu. E já era o final do 6º dia, mais ou menos o 6º dia. Nosso pai já estava quase terminando essa terra. Então, não dava mais para suportar Israel, diabo, Satanás e seus anjos no reino do céu. Já estava insuportável. Não teria mais como conviver os nossos irmãos que praticavam o amor, praticavam a paz, conviver com Israel e seus anjos que só praticavam a maldade, queriam de todo jeito matar o Messias. Então, quando nosso pai deu o sinal verde para o Messias, meus irmãos, o Messias chamou 2 dos seus irmãos que viviam muito com ele. Viviam muito colado com ele. Muito colado mesmo. Vocês conhecem essas 2 pessoas que viviam colado com o Messias hoje como 2 testemunhas. Mas nada mais do que 2 irmãos que são muito apegados ao Messias. Não se esqueça, o Messias é o irmão mais velho. E tem vários irmãos que são muito apegados ao Messias. Tanto é que as 2 testemunhas vivem com o Messias. Sempre viveu com ele. Mas vai ser interessante quando eu chegar no final. Aí vocês vão saber a conversa que o Messias teve com eles no final. E vocês vão saber mais para frente. Então nosso Messias chamou os seus 2 irmãos. Hoje vocês conhecem como as 2 testemunhas. Começou a conversar com eles e falou assim: a gente vamos planejar um jeito de expulsar Israel e seus anjos daqui da terra, do reino do céu. Porque não dá mais para suportar, mas a gente vamos ter que expulsar eles, nos defender para que eles não matem a gente, e a gente não podemos matar ele, mas sim expulsar eles daqui. Então nossos irmãos, as 2 testemunhas, perguntou para o Messias: e para onde eles vão? Então o Messias foi ao nosso pai e falou: pai, para onde a gente vai jogar eles?
nosso pai falou: olha, eu estou terminando a terra, vamos fazer o seguinte, a gente vai jogar todos eles lá na terra. Porque aqui já não dá mais para suportar. Eu já conversei com Israel, Satanás, já conversei, expliquei com todos, eles não querem se arrependerem, não querem se arrepender. Então o Messias falou: então pai, o que a gente faz? Então nosso pai falou: ó, vamos expulsar eles todos para a terra que eu estou construindo. Vamos jogar eles todos lá. E aí o nosso pai falou: ó, Israel é meu filho, todos eles são meu filho. Eu vou ficar neutro nisso. E aí o nosso pai falou para o Messias, Miguel, falou: ó, você é meu primeiro filho. Faça a justiça e traga a paz para o reino dos céus. Mas não pode se tornar pior do que eles. Não pode matar eles. E nos últimos dias, depois que eles verem o erro que eles fizeram, eu vou castigar um por um deles, lançando eles num lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, para eles pagar todo o mal que eles fizeram. Então nosso Messias recebeu o sinal verde, meus irmãos, do nosso Pai. E o nosso Messias foi até as duas testemunhas, os dois irmãos, que eram muito apegados ao Messias, e disse para eles: vamos preparar um exército para lutar com Israel, para a gente expulsar eles daqui. O nosso pai já deu o sinal verde, a gente já tem autorização de expulsar eles daqui, mas nós não podemos matar eles, para não se tornarmos piores do que eles. A gente tem que dar o exemplo para eles do amor e da justiça. Então o nosso Messias, com as duas testemunhas, um era Gabriel, o Messias, Miguel, uma das testemunhas chama Gabriel, a terceira, o segundo, a testemunha, vocês não vão saber agora. Então eles conversando, o Messias falou: vamos escolher os 10 melhores homens, os melhores anjos aqui do reino do céu, e vamos formar 12 legiões. 12 legiões. Um exemplo, cada legião tem mais ou menos, depende. A cada época da história teria 1.000, 8.000, mas é muita, a legião é muitos homens. Vamos dar um exemplo de 12 legiões, cada legião tem 12 legiões, e cada legião tem, vamos supor, as 12 legiões dão 144 mil homens. Entenderam? Não entendeu ainda? As 12 legiões são 144 mil homens. O Messias era o cabeça. As duas testemunhas, junto com os 10 homens, formaram 12 legiões de anjos. 144 mil homens. Então nosso Messias começou a preparar para atacar e expulsar Israel, diabo, Satanás e seus anjos do reino do céu. Enquanto o nosso Messias preparou o seu exército, todos os anjos do reino do céu, ele escolheu 144 mil anjos. Hoje vocês conhecem como os 144 mil selados, mas depois eu vou explicar isso para vocês mais para frente. Então, quando o nosso pai deu o sinal verde, o Messias conversou com os dois irmãos deles, que vocês conhecem como as duas testemunhas. O Messias, eu estou maquiando os nomes. O Messias, Miguel, uma das duas testemunhas chamada Gabriel, a outra testemunha vocês não vão saber ainda. Então eles formaram
um exército. O Messias sendo cabeça e 12 legiões. Quando o Messias formou esse exército, Israel, todo descontrolado, e seus anjos, todos descontrolados, Israel era um perturbado. Ele queria ser igual ao nosso pai. Ele enganou 1/3 dos anjos, dos nossos irmãos, que também são nossos irmãos. Hoje são anjos caídos, mas eram nossos irmãos. Ele enganou 1/3. Um exemplo, se tinha 1,5 bilhão de anjos no céu, 1/3 são 500 milhões, pedras da Geórgia. Vocês vão entender isso mais para frente. Então, quando o Messias ajuntou todo o seu exército, 144 mil homens, não se esqueça, Satanás e seus anjos estavam caindo. Quanto mais maldade passava no coração deles, eles ficavam mais fracos. E aí, meus irmãos, quando Israel viu o nosso Messias, Miguel e seus anjos, preparado para a guerra, o pau comeu, meus irmãos. O pau comeu. Dizendo assim, na linguagem de hoje, o pau comeu mesmo. E comeu feio. Mas o nosso rei, nosso Messias, nossos irmãos, as 2 testemunhas e os 144 mil selados cercaram os 4 cantos do reino do céu, foram fechando, acurralaram Israel e seus anjos e expulsaram todos eles aqui para a terra. Mas isso vocês vão saber no próximo vídeo.